Olá, sejam bem-vindos de volta. Nessa sessão, nós vamos mergulhar em uma interseção crucial da ajuda humanitária global. A integração entre os cuidados de saúde primária e também de saúde mental. E para nos ajudar a explorar um pouco mais sobre esse tema, es- ah, temos um convidado que nós vamos entrevistar, que é pós-graduando em psiquiatria e também é médico da família, que atua em essas missões anuais, especialmente esse ano no Senegal. Nosso foco hoje é descobrir de fato os desafios de gerenciar condições físicas e psicológicas que são um tanto quanto complexas, mas também coexistentes em cenários remotos, e entender como podemos otimizar tanto os nossos sistemas de campo como os treinamentos. Dentro desse fluxo de trabalho e de dupla especialidade, nós temos hoje Dr. Vinícius Silveira. Muito obrigado por estar conosco hoje. A sua visão, a sua formação holística, vamos dizer assim, é incrivelmente única e vital para o cuidado integral que a Hope for a Miracle oferece, especialmente na África Ocidental. Seja muito bem-vindo, Dr. Vinícius. Muito obrigado, Patrick. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com você e dizer que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de fazer parte disso, ainda que seja numa conversa, numa entrevista, não necessariamente no campo, eu me sinto um grisardo, alguém que está recebendo um grande presente, uma grande graça, algo que realmente não merece. Obrigado. Bom, isso é uma benção. Doutor Vinícius, há algumas perguntas que nós temos pré-ordenadas para esse bloco. Especialmente esse ano, o seu trabalho na África foi no país do Senegal. Por momento, talvez eu faça uma mistura, falando Mali, Senegal, uma certa forma, certas condições são muito particulares de ambos os países, por exemplo. Mas quando um paciente chega a uma clínica móvel, seja essa no Mali ou no Senegal, tratando especificamente do Senegal, com sintomas físicos graves, como uma dor crônica, uma fadiga profunda, que possivelmente podem estar ligados a traumas ou até mesmo a uma depressão não tratada. Como é que você gerencia esse processo de triagem? Porque nesse momento existe uma pressão do paciente, mas também uma série de outras pessoas que estão para ser atendidas e levando em consideração as condições locais. Patrick, antes de tudo, é muito importante a gente entender que no campo missionário nós não contamos com os mesmos aparatos, né, que temos nos contextos de atendimento, certo? Mesmo quando se trata aqui do Brasil, no Sistema Único de Saúde, ainda assim existem estruturas mínimas, quando nós falamos de lugar onde não temos acesso. Ainda assim contamos com estruturas mínimas. Exame, fluxo, prontuário, encaminhamento, equipes de retaguarda, né, toda uma estrutura. No campo missionário, essa escassez ela aparece como se fosse visto com uma lupa. Os atendimentos eles são realizados, não na maioria das vezes, eles são realizados em sua totalidade, estruturas improvisadas, né, onde poeira, mofo, pouca iluminação, pouca privacidade são alguns dos desafios que a gente tem, né. Então a triagem, ela precisa ser extremamente objetiva, mas profundamente clínica. Eu não quero de forma alguma puxar todo, o trabalho, o serviço para o grupo médico, uma vez que no campo nós contamos com outros profissionais. Até mesmo aqueles que não são designadamente da área da saúde, eles auxiliam no momento do atendimento, talvez fazendo o acolhimento do paciente na entrada ou ajudando na administração da farmácia, com distribuição de medicação, com a enfermagem na parte da triagem, tudo isso é extremamente importante, certo? Porque o primeiro passo é identificar riscos imediatos. A gente tem que entender que por mais que tenhamos pontos de vista, né, cada um tem a sua lente, né, de visão por onde você vê, você tende a puxar para a sua ótica, mas nós estamos em um campo onde foi dito: "Olha, estamos ajudando".
estamos oferecendo ajuda. Então o que vem a nós, a gente não pode lançar fora. O que vem a nós não é esperado. O que vem a nós não é previsto. Então o primeiro passo é sempre identificar riscos imediatos. Depois disso, tentamos compreender se aquela queixa física pode estar ligada a algum outro tipo de sofrimento experimentado pelo paciente, certo? É muito comum vermos, descontroles pressóricos, glicêmicos, associados a sofrimentos que o paciente experimenta que não necessariamente seja físico. Então, descartamos causas de risco, aí sim entramos em percepções de sofrimento, trauma, abuso, questões voltadas à percepção individual. Essas questões, elas, como que eu vou dizer? No campo, a entrevista clínica e o exame físico, eles são os nossos maiores equipamentos. Porque a gente não conta com nenhum tipo de tecnologia ali. Inclusive, seria muito bom que Deus nos abençoasse com equipamentos de ultrassom, né? Recurso realmente para nós estarmos atuando ali. Atualmente, a entrevista e o exame físico, eles são os nossos equipamentos que nós temos. E muitas das vezes o idioma, ele é um problema para gente, mas a grande questão é que a dor, ela é uma linguagem universal. A dor é uma linguagem universal, seja ela de caráter físico, seja ela de caráter relacionado a um sofrimento experimentado nas emoções. A dor, ela é uma linguagem universal. Então, a expressão facial do paciente, a postura do paciente, o olhar do paciente, o padrão respiratório dele, o comportamento dele, a forma como ele se achega para a consulta. Isso fala muito para a gente que está ali na linha de frente dos atendimentos. E a conduta, ela deve ser avaliar aquilo que é possível no momento, temos que entender as nossas limitações e, ao mesmo tempo, identificar se existe alguma ferida mais profunda que precisa ser encaminhada para o cuidado continuado pela missão local. E com essa fala, você me remete imediatamente à minha próxima pergunta. Quais são os gargalos operacionais, ao tentar coordenar plano de cuidado contínuo que exige tanto medicamentos de atenção básica primária, quanto, muito provavelmente, acompanhamento psiquiátrico após a partida da equipe móvel? Tá, antes de eu falar sobre o gargalo, uma coisa assim que eu acho muito interessante é a visão, o entendimento daquilo que nós estamos fazendo ali. Recentemente eu fiz parte de outro projeto, né, atualmente eu faço parte de 2 projetos, Hope for a Miracle na África e outro aqui no Brasil, e o entendimento ele sempre deve ser o seguinte, que a missão médica ela não termina na prescrição. A missão médica ela precisa abrir uma porta para que aquela vida continue sendo cuidada. Ou seja, eu não estou indo para atender, eu sou um instrumento, eu sou uma chave na mão daquele que abre portas. Vidas que nunca seriam alcançadas pela oferta de um culto. Vidas que nunca seriam alcançadas pela oferta de uma Bíblia diretamente. Mas nós estamos ali no campo para cuidar, para abraçar, mas para abrir portas para que aquelas vidas continuem sendo cuidadas no campo. E, como você disse, indo para a questão do gargalo, ao meu ver, um dos maiores gargalos que a gente enfrenta é o fato de estarmos ali com tempo limitado, né. Nós estamos ali com poucos dias de atendimento, nós tentamos, gerenciar da melhor forma possível, estrutura, medicação, aparatos, locomoção, porque muitas das vezes temos que alcançar povoados diferentes, isso demanda tempo. Então, estamos poucos dias no lugar, enquanto o paciente ele vai continuar vivendo naquela realidade todos os dias. Então, enfrentamos nessas questões, nesse gargalo, limitação de medicação, de transporte, acesso a exames, profissionais locais que sejam capacitados, como que eu vou dizer, até na compreensão cultural da doença. Por exemplo, Deus ele tem me permitido estar em contato com missionários no campo e eles me mantêm eles se achegam a mim, eles entram em contato comigo para que eu esteja em um cuidado remoto com eles. Porque falamos muito a respeito do cuidado das pessoas da localidade, do país, as pessoas que precisam ser alcançadas.
Mas o missionário ele não se cuida, o missionário, o foco dele não está na própria vida e muitas vezes vemos a saúde do missionário no campo extremamente fragilizado. Então, realidades aonde o conceito de tratamento das doenças também passa pela ótica do país, da cultura onde ele está. É muito comum a gente ver quadros de inflamação importante, onde a gente vê sinais flogísticos acentuados sendo prescrito compressa com álcool para botar em cima e beleza. Vivenciamos experiências lá no campo, pacientes chegavam com pressão de 20 por 12, né, que poderia ser considerado, assim, uma coisa que aqui, com todo o aparato, ficaríamos preocupados. Profissionais médicos locais, nós estávamos, fornecendo a medicação e contando com a ajuda deles, era prescrito medicação para dor e enviado o paciente para casa com aquela pressão. E às vezes o pessoal da missão chegava até mim e falava: "Doutor, olha o que que foi feito, você está de acordo com isso?". E a gente tentava contornar ali, mas isso significa que ele não é um bom profissional? Não, não, não é isso, mas é o conceito cultural, a compreensão que a cultura tem a respeito daquilo. E a maior parte das medicações, né, ainda falando do gargalo, a maior parte das medicações elas precisam ser levadas. Algumas são adquiridas dentro do país, fazendo ficar mais custoso, de mais difícil acesso. Conforme vai passando os dias de atendimento, esses insumos eles vão diminuindo. Ou seja, nos primeiros dias temos atendimentos mais completos e ao final dos dias nós vamos precarizando, né, diminuindo a qualidade dos atendimentos por uma falta de insumos. Então, assim, isso infelizmente é uma realidade. É muito importante a gente também colocar em pauta a questão do idioma. Quando a gente fala de missões, às vezes a pessoa fala: "Ah, são, poxa, vai ao atendimento médico". Cara, você pode ser usado de diferentes formas dentro do campo missionário. Não é sobre o que você sabe fazer, mas é o quanto você se dispõe a ser útil, a fazer algo. Entende? Então, por exemplo, os gargalos que a gente enfrenta é a tradução. E é uma realidade onde durante alguns atendimentos, em volta de uma mesa existem 3, 4 ou até 5 pessoas, para que a gente consiga desenvolver um atendimento. Porque o paciente ele fala em um dialeto local e precisamos sequencialmente, pessoas que falam idiomas diferentes até chegar no dialeto do paciente. Levando em consideração a questão do tempo, dos insumos, do idioma, da questão da cultura, é muito importante nós entendermos que não é sobre nós chegarmos lá e atendermos o maior número de pessoas, mas é fortalecimento da missão local. O atendimento médico ele precisa gerar continuidade. Nós levamos o refrigério por alguns dias, mas quem permanece cuidando é a missão que já está implantada naquele lugar. Então, assim, quando falamos de gargalo, para finalizar minha resposta, eu não vejo necessariamente como um problema, mas é uma limitação que temos que lidar com isso, porque não é nosso lugar, não é nosso lugar estar ali. O nosso lugar é fortalecer a missão local, trazer refrigério por alguns dias, para que a missão que já está ali continue a trabalhar. Inclusive, a pastora Fátima, né, na reunião que tivemos, no podcast que foi desenvolvido pela UER, foi tocado no assunto sobre a necessidade da construção de uma clínica no projeto. Então, se nós tivéssemos essa estrutura de forma que conseguíssemos capacitar profissionais de lá, para que esse cuidado continuado fosse realmente continuado, seria fantástico. Sobre isso, doutor Vinícius, você poderia descrever uma situação em que a falta de equipamento que ajuda no diagnóstico obrigou você a confiar estritamente em suas habilidades da entrevista clínica para diferenciar um médico orgânico agudo de uma, hã, manifestação psiquiátrica aguda? Sim, no campo isso acontece com frequência. Muitas vezes o paciente ele não vai chegar dizendo para você: "Olha, eu estou ansioso", ou então "eu estou deprimido". Ele chega dizendo o que ele está sentindo.
E em contextos de grande sofrimento, né, social, a dor emocional frequentemente ela aparece com manifestações físicas, de sintomas físicos. Como a gente tem por definição, a saúde é um conceito que é definido por bem-estar biológico, psicológico e social. Então, em meios aonde existe esse grande sofrimento, existem manifestações físicas, sintomas físicos. Já vivenciamos situações e queixas geniturinárias precisaram ser avaliadas com muito cuidado, porque pela entrevista, pelo comportamento e pela forma como a queixa era apresentada, surgia a necessidade de diferenciar aquilo de uma simples infecção, ou seja, um atendimento clínico convencional, para uma condição associada a um abuso sexual. Ou seja, é uma coisa que pode avançar de uma hora, de um minuto para o outro, dependendo da sua interpretação clínica daquele quadro. E isso muda completamente a abordagem, porque não é apenas só prescrever o biótico, certo? Houveram situações também em que pacientes eram vistos inicialmente como casos simples, mas durante um exame físico mais minucioso, revelava grande, né, gravidade o caso. Teve um caso em específico onde a ausculta pulmonar praticamente não permitia ouvir murmúrio vesicular adequado, né, que é o som saudável do pulmão, mostrando que aquele paciente ele precisava de atendimento emergencial, mesmo que a comunicação verbal fosse limitada. Então, muitas das vezes, nós nos fazíamos entender da melhor forma possível. Nessas situações, né, o raciocínio clínico ele precisa ser muito rigoroso. Então, assim, nossa interpretação ela não pode ser unidirecional, Patrick. Nem tudo é somente orgânico, nem tudo é somente emocional e nem tudo é somente espiritual, certo? Quando nós temos posicionamento, seja o missionário, seja o profissional de saúde, seja a pessoa que foi com um outro propósito ali, nós temos a tendência a ter uma visão unidirecional para aquilo que é o nosso conhecimento de base. Então, nós temos que entender que no atendimento é onde há o encontro, cruzamento de realidades física, emocional e espiritual. São preciosas as informações que você está passando. Eu identifico também toda a densidade dessa nossa conversa até o momento. Em termos de a terminologia psiquiátrica, ela nem sempre se traduz de uma forma direta em diferentes contextos culturais. Quais palavras, sintomas ou conceitos específicos causaram ou podem causar confusão quando se trabalha com intérpretes locais para avaliar problemas de saúde mental, unidades tão, vamos dizer assim, rurais, né. Você estava citando ainda há pouco que às vezes precisa num atendimento 3, 4, 5 pessoas diferentes para fazer com que aquela informação possa ir e voltar de forma apropriada entre, o profissional da área de saúde e o paciente. Sim, inclusive é uma experiência bem interessante, porque quando nós falamos de uma missão como a missão Atos, né, que está junto com a missão Hope for a Miracle, pastor Paulo Locatelli, Maria Locatelli, que eles estão atuando juntamente com o pastor Félix em terreno do Mali, Senegal, mais de 25, 27 anos, se eu não me engano. E você imagina que talvez eles já estivessem com uma desenvoltura muito desenvolvida e uma estrutura muito bem estabelecida, mas nós nos esquecemos de algo muito importante, onde o campo em que eles foram implantados é um campo que pertence à janela 1040, aonde o evangelho não tem liberdade para atuar. E eu não digo isso somente a respeito de questões administrativas, políticas, organizacionais, mas eu digo a respeito de um ambiente espiritual também, aonde tudo que é voltado para o evangelho encontra-se uma restrição muito grande, encontra-se uma limitação de avanço. Então encontra-se muita dificuldade que normalmente nós não teríamos em qualquer outro lugar. Houve um atendimento, um dia de atendimento que fizemos, uma região que até pouco antes de estarmos ali, era uma região conhecida ainda por sacrifício de crianças, certo?
Era uma questão cultural, religiosa deles. Então, a igreja começou a ser implantada ali, fizemos o atendimento dentro desse local e vieram muitas pessoas, muitas, muitas pessoas. Nesse dia foram, assim, muitos atendimentos. Eu não sei precisar, mas, praticamente não levantamos para descansar em momento, sabe, foi só para levantar para comer, voltamos. E nesse dia precisamos contar com outros tradutores, porque não tínhamos mão de obra. Então apareciam pessoas que precisavam de consulta, nós interpretávamos que aquela pessoa sabia falar mais de um idioma e a gente já capturava aquela pessoa para o serviço. Você consegue entender a limitação disso? Porque aquela pessoa não teve nenhuma capacitação, aquela pessoa muitas vezes não crê no que você crê, aquela pessoa muitas vezes não entende o que você está explicando para ela. Então, momentos aonde eu pegava para esse tradutor específico, né, que eu estou me recordando agora, e eu falava, escrevia toda uma questão clínica de fácil compreensão, mas uma questão clínica com perguntas direcionadas. E ele pegava e, cara, ele sintetizava em uma frase. E eu posso não entender o idioma, mas eu tenho certeza de que ele não explicou o que eu expliquei. Então, assim, os termos mais difíceis são justamente aqueles que para nós parecem comuns. Ansiedade, depressão, trauma, ideação suicida, abuso, alucinação, delírio, não sei, culpa. Muitas vezes essas palavras elas não fazem parte de como aquela cultura organiza o sofrimento. A medicina, ela tem um esquema de diagnósticos, né, mundialmente utilizado, mas nós não estamos lidando, como eu disse, com uma estrutura. Nós não temos essa estrutura ali, muitas vezes. Então, o paciente não diz: eu tô com depressão. Ele vai chegar dizendo que está se sentindo fraco, que não consegue dormir, que perdeu a vontade, que o coração está se sentindo pesado, que não sai mais de casa, certo? A linguagem técnica ajuda entre profissionais, mas atrapalha muito diante do paciente e no campo missionário também. No campo missionário, antes de diagnosticar, nós precisamos aprender como aquela cultura expressa a dor dela. E eu falava sobre isso no podcast, a respeito de que nós não somos preparados para lidar com a escassez dentro das instituições de ensino, por melhores que elas sejam. Nós aprendemos dezenas e dezenas de classes medicamentosas para, no dia da prática, realmente, nós contarmos com um ou outro medicamento, que à medida dos atendimentos eles vão acabando. Então, nós não somos treinados a lidar com a escassez. Mas no campo missionário é necessário entendermos isso. A linguagem técnica, ela atrapalha, mas antes de diagnosticar, precisamos aprender como que aquela cultura expressa a dor. Senão não existe comunicação, senão não existe diagnóstico, senão não existe tratamento. E em locais, assim, onde as condições de saúde mental carregam, não podem não, elas carregam um forte, estigma social. Como é que se utiliza a abordagem da medicina da família para introduzir aquele paciente, cuidado psicológico de uma forma que pareça segura, que pareça respeitosa e digna para o paciente e para a sua família, dentro desse contexto, ah, cultural? A saúde da família, ela é uma especialidade que nós recebemos uma capacitação nessas áreas, justamente porque, na maioria das vezes, somos médicos implantados em áreas de difícil acesso no Brasil. Então, é muito utilizável, né? Eu uso a abordagem da medicina de família e comunidade, porque eu começo pela pessoa e não pelo diagnóstico. Isso reduz o estigma, porque o paciente não se sente rotulado, ele se sente compreendido durante o atendimento. Como cristãos, temos que valorizar a dimensão espiritual, aquilo que, e eu não falo nem só como cristão, mas, por exemplo, a terceira escola de Viena de psiquiatria, que foi desenvolvido por Viktor Frankl, ele aborda a respeito da área metafísica do ser humano, a área incompreendida do ser humano.
e que durante os atendimentos essa dimensão física, emocional e espiritual elas se encontram. Eu não posso separar, eu não posso fazer o paciente se assentar na minha frente e falar: "Agora eu vou tratar o físico dele, agora eu vou tratar o emocional dele". Houveram várias oportunidades no campo missionário, aonde vivenciamos experiências aonde o físico e o espiritual se cruzaram. Ao final de alguns atendimentos, depois de tratar, nós temos a prática de orientar, né, medicar o paciente e perguntamos se o paciente gostaria de receber uma oração. Para muitas pessoas isso é profundamente impactante, porque elas foram ouvidas como indivíduos, culturas onde muitas vezes eles são tratados no coletivo. Ser ouvido, acolhido, chamado pelo nome, isso por si só já é terapêutico para eles. E podemos ver Deus curando diferentes camadas aquele paciente diante de nós. Assim, é fantástico. Quando falamos, não parece ser algo tão profundo, quando falamos, não parece ser algo tão complexo, mas, como eu disse, é a mudança de perspectiva, é você entender que você está ali, mas quem está fazendo não é você. Fantástico isso. Viktor Frankl é o mesmo que foi prisioneiro em Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Doutor Vinícius, quais são as limitações para o registro clínico, padrão que se trabalha normalmente? Olha, isso não é tão simples, né. Profissional, a principal dificuldade é a tendência de reduzir o sofrimento em uma única dimensão, certo? Por exemplo, é muito comum, quando nós trabalhamos emergência e urgência, nós vermos pacientes em crises, estados de descontrole. E em um momento assim, nós não sabemos, é como se nós estivéssemos buscando uma dracma perdida, um lugar sujo, bagunçado e escuro. Eu quero achar a causa, mas está tudo fora do lugar, o paciente está em crise, certo? E essa tendência de reduzir o sofrimento do paciente a uma única dimensão é a grande dificuldade. O profissional de saúde, ele tem a tendência de olhar para o físico. O missionário que está com a gente, que está lá no campo quando nós chegamos, que nos recebe, tem a tendência a interpretar como espiritual o problema. Mas o paciente, ele é uma pessoa inteira, existe uma integralidade do paciente, que, como eu disse, ela se cruza, ela se encontra no momento do atendimento. Uma crise comportamental, ela pode estar sendo conduzida por um estado de hiperglicemia, por um quadro de infecção, por uma abstinência, trauma, uma questão espiritual. O erro é simplesmente assumir uma explicação antes de avaliar o paciente. Existem muitas situações aonde, as pessoas sabem que eu sou médico e eles me chamam com a prerrogativa de: "E aí, Vinícius, você que é médico, isso é o quê? Isso é doença? Isso é espiritual? O que que é isso?". Então, nós queremos explicar antes de avaliar. Por isso eu acredito que os voluntários, eles precisam ser treinados os princípios básicos. Mas precisamos, como voluntários, sermos instruídos a depender não do nosso conhecimento de base, mas sim do direcionamento de Deus. O fato de eu ser médico, o meu conhecimento de base me puxa para um canto. O fato da pastor estar ali, o conhecimento de base dele puxa para um lado. Mas quando dependemos de um direcionamento daquele que nos levou ao campo, ele consegue gerar em nós uma unidade de corpo, aonde eu sou o olho, eu vejo, você é o ouvido, você ouve, o outro que está do lado é a mão e consegue alcançar. E isso é fantástico, porque volto a dizer, no atendimento é aonde as três esferas se cruzam, o físico, o emocional e o espiritual. E o limiar de cada um delas é muito sensível para fazer uma clara distinção, de todos os 3, vamos dizer, as 3 lentes, é necessário não somente uma formação, mas uma vivência também, sobre os diferentes aspectos, para entender o que seria de uma possessão, por exemplo, trazendo aqui um exemplo bem bem mais chocante. Como você disse, é muito delicado, né, a linha que cruza de um para o outro.
as manifestações psicossomáticas, elas são manifestações físicas reais. Todos os dias eu lido com pacientes. Muitos deles acreditam que estão morrendo. Eles se sentam na minha frente, nós conduzimos protocolos de tratamentos medicamentosos, fazemos exames e não diagnosticamos uma causa estrutural. O paciente começa a conversar em 20 minutos de consulta, o paciente ele está chorando e ele está falando a respeito de um trauma que originou aqueles sintomas. Então, a linha do biopsicossocial, ela é muito tênue, ela é muito frágil. Agora, muitas vezes, como a gente já disse, negligenciada, a questão espiritual ela é muito real. Vemos pacientes que estão em sofrimento emocional por questões espirituais. Vemos pacientes que estão em sofrimento físico por questões espirituais. Então é como se a matriz do paciente ela fosse espiritual, sujeitando ele a diferentes condições. E essas condições elas precisam ser avaliadas, demanda tempo, que muitas das vezes não contamos com tempo nos atendimentos. E é fundamental a iniciativa da construção de uma clínica, tanto lá no Mali como no Senegal também, para que profissionais locais sejam capacitados e depois desse momento da clínica móvel, da viagem missionária, com esse esforço gigantesco de atender centenas, até milhares de pessoas, dependendo da quantidade de profissionais de saúde envolvidos por dia, é fundamental, porque nessa série de entrevistas, a primeira entrevistada foi a pastora Fátima, mas no papel dela de assistente social, como formada aqui nos Estados Unidos. Uma pergunta que eu fiz para ela, e é uma pergunta para você também, é claro que a viagem missionária por si só, ela não, teria condição de fazer todo esse registro, mas, ah, começando com uma viagem dessa clínica imediatamente estabelecida ali de forma móvel, e uma clínica estabelecida fisicamente, se você fosse projetar um painel clínico de um aplicativo, que pudesse, funcionar no telefone ou, num tablet ou até mesmo no computador, mas que funcionasse de forma offline, que não dependesse imediatamente de uma conexão ali com a internet para que pudesse ser feito todo o registro ou o registro fundamental, tanto de saúde física quanto mental, que dados você precisaria, imediatamente ter diante de você para ajudar, por exemplo, no rastreamento, de acompanhamento, de um paciente? Então, isso é um desafio. Até aqui no Brasil, eu sou funcionário público, sou funcionário federal e o governo federal ele tem um sistema chamado PEC. E o PEC foi um sistema criado para gerar uma unidade de atendimentos de cadastro, para que você conseguisse ser atendido no seu município e se porventura você se mudasse de cidade ou estivesse viajando e fosse atendido em qualquer outro lugar, aquele profissional que tivesse acesso ao seu histórico e a informações que muitas vezes você, como paciente, desconhece acerca de você mesmo. Só que na prática, isso é muito complicado, porque mesmo com toda a estrutura aqui, isso não funciona. Cada município decide, por sua vez, ter o seu próprio sistema, com suas próprias questões que ele julga ser mais importante. Então, isso é um grande desafio. Mesmo países com mais estrutura, integrar saúde, seus diferentes níveis é complicado. No campo missionário, isso se torna mais complexo. O maior problema, ele não é registrar, ele é registrar de uma forma que a pessoa consiga continuar o cuidado depois que a gente se for. Então, eu acredito que com o desenvolvimento da clínica, primeiro, o prontuário ele deveria ser adaptado a questões culturais, aonde o paciente conseguisse levar aquelas informações para o atendimento local, se necessário. Digamos que um daqueles pacientes está sendo acompanhado por uma profissional enfermeira que foi treinada pela missão, que está ali naquele lugar. Inclusive, para vocês que nos assistem, isso está ocorrendo nesse momento. A missão ela financiou a formação de profissional de enfermagem na África. Então, digamos que fizemos o atendimento,
por esses dias específicos e o paciente está em cuidado. A enfermeira, ela foi capacitada naquele país, mas foi capacitada por nós, nos nossos protocolos. Se aquele paciente ele passa mal e precisa de um atendimento emergencial, ao ser direcionado, se ele for conduzido com os nossos protocolos, com nossa maneira, com os nossos registros, muito provavelmente eles vão descartar, eles não vão utilizar aquilo. Porque uma coisa que parece simples pode se tornar de muito difícil compreensão quando a pessoa não está habituada ao uso dela. Então eu acho que, assim, a primeira coisa de um prontuário padrão seria que a pessoa conseguisse utilizá-lo no lugar. Então, nós deveríamos tomar como padrões os prontuários locais. Nós tomaríamos como registro aquele prontuário local, utilizaríamos ele como base e adaptaríamos em cima de conhecimentos nossos que nós levamos para o campo. Fantástico. Doutor Vinícius, uma última palavra, sobretudo para quem está nos assistindo e que talvez se identifique com a nomenclatura, com o que você fala, com o seu próprio título. Algum outro profissional de saúde, um médico, um enfermeiro, alguém que está dentro da área da saúde hoje e que talvez pudesse ser um instrumento nas mãos do nosso Criador, para que pudesse ser também um instrumento de bênção na África. Qual palavra você teria? Todas as vezes que eu viajo para o campo missionário, é gerado dentro de mim uma expectativa muito grande do que eu vou vivenciar naquele lugar, por experiências anteriores. Então, eu carrego na minha mente, no meu coração, as experiências que eu vivenciei anteriormente. E isso gera expectativa, é inato, eu não controlo isso. Só que quando eu chego no campo acreditando naquelas expectativas e esperando ser útil, eu percebo que o maior trabalho não foi nas pessoas, mas foi em mim que cheguei naquele lugar. Todo o trabalho que eu faço, toda viagem missionária para a qual eu sou enviado, eu volto com uma percepção diferente, eu volto mais lapidado, eu volto mais quebrantado, porque ao ver aquela realidade, Deus ele ministra em mim cada vez mais o quanto mais eu preciso dele. Por fim, o cuidado mais importante não é apenas o que nós fazemos quando nós estamos lá, mas é aquilo que nós conseguimos deixar organizados, as portas que nós abrimos, para que depois da nossa partida continue sendo feito. Eu sempre falo isso, após as minhas viagens eu tenho o costume de gravar vídeos convidando profissionais da saúde para fazer parte, porque a necessidade, ela cria demandas. Ou seja, quanto mais eu tenho disponível, mais demandas me são apresentadas. A realidade que vemos no campo é de famílias que se preocupam apenas com o que conseguirão para a próxima refeição. As demandas deles são muito importantes, mas são muito menores, menores em quantidade, não em importância. Então, a preocupação deles é: será que eu estou comprando para o almoço? Será que eu terei para a janta? Agora, todas as demandas que estamos acostumados no nosso dia a dia, você sai de manhã para trabalhar, você volta para casa, você trabalha em 2, 3, 4 lugares diferentes. Quem é profissional da saúde sabe como que é isso. Muitas das vezes perdendo noite de sono. E você começa, por conta dessa urgência, desse dia a dia, criar demandas. Eu preciso desfrutar, eu preciso viver, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E isso é uma realidade, isso torna a sua profissão comércio. Mas quando nós estamos no campo missionário, quando nós estamos atendendo o chamado de Deus naquele lugar, nós conseguimos vivenciar a experiência de, pela primeira vez, ver a saúde, a medicina, não como negócio, mas como amado. E isso eu não sei descrever o quão maravilhoso é. Doutor Vinícius, muito obrigado por compartilhar a sua experiência conosco. Feedback, ele é incrivelmente prático, à medida que nós trabalhamos para construir caminhos sustentáveis e relevantes, garantindo que as pessoas elas possam ter uma continuidade, das iniciativas integradas de saúde, tanto no Mali quanto
no Senegal, de forma que elas alcancem um impacto de longo prazo. Muito obrigado.